Olá a todos, o meu nome é Inês Afonso, criei o podcast Visão Holística do Treino com o objetivo de promover uma partilha de conhecimento entre profissionais de várias áreas, no sentido de, através da conjugação de todas elas, podermos ter uma visão do treino como um todo, de forma a otimizarmos os processos de treino, seja numa vertente mais de saúde e qualidade de vida, como também na área da performance. Neste sentido, neste primeiro episódio vamos falar sobre o tema da corrida. O convidado de hoje será o Mário Sá. Olá, Mário. Olá. Antes de entrarmos no tema de hoje, gostava que fizesses só uma breve apresentação tua e do teu percurso até aqui, para que te conheçam um bocadinho melhor, pode ser? Sim, Inês, obrigado antes de mais pelo singelo convite. Sinto-me aqui muito honrado pelo mesmo e também aqui com alguma responsabilidade em ser o primeiro. No entanto, relativamente àquilo que é o meu percurso académico, eu sempre fui um apaixonado pela prática regular do exercício físico desde criança e, portanto, eu entro para a licenciatura, digamos assim, já com uma idade bastante avançada. Recordo-me, tinha 27 ou 28 anos e, portanto, eu faço aqui um percurso um bocadinho inverso. Mas desde a licenciatura em Educação Física e Desporto, mestrado também em exercício, na área tudo do exercício e da saúde, agora a tentar finalizar o meu doutoramento que diz respeito àquilo que é os efeitos do treino combinado. E, portanto, resumidamente, em termos de percurso, desde a licenciatura até agora ao presente, sempre estive ligado às ciências humanas e no que diz respeito agora a esta reta final de investigador, estou a estudar os efeitos do treino combinado. Entrando no tema de hoje, da corrida, sei que é um tema muito querido também. Temos assistido a uma procura crescente da prática de corrida, mesmo por atletas recreativos, muitas vezes até pessoas sedentárias que decidem iniciar a prática exatamente pela corrida. Gostava que falasses um bocadinho sobre isso e que impactos é que achas que para uma pessoa completamente destreinada iniciar logo a prática de corrida, que consequências é que achas que pode ter ou não? Inês, é uma resposta tão, ou melhor, é uma pergunta com uma resposta que poderá ser tão vaga e tão complexa para cerca de 2 ou 3 horas de resposta. No entanto, eu vou tentar fazer com que as minhas respostas às tuas perguntas tenham um cariz de opinião, mas que essa opinião também tenha alguma sustentação do ponto de vista científico e para que todos aqueles que no futuro nos ouçam possam perceber que isto não é apenas a minha opinião, mas também, aliás, muito mais do que a minha opinião, os pareceres do ponto de vista científico e do ponto de vista académico, porque eu acredito muito na ciência, mas a ciência por si só pode ter um valor diminuto, ou seja, só faz sentido nós fazermos ciência se depois houver um transfer inteligente para a prática. Relativamente à tua questão, e portanto assim sendo eu vou tentar dar a minha opinião, responder às tuas questões, mas sem nunca, porque não consigo, sem nunca passar pelas questões académicas, científicas e com alguma robustez do ponto de vista científico no meu discurso. E, portanto, relativamente àquilo que é o número crescente de pessoas, no fundo, sem qualquer tipo, a correr, sem qualquer tipo de preparação, sem qualquer tipo de base de exercício físico anterior, portanto, o seu historial de corrida é reduzido, opinião e perigos. Eu acho que fazem muito bem, em termos de opinião, acho que fazem muito bem que se mexam e é fundamental que as pessoas façam exercício físico ou que no fundo façam algum tipo de atividade física sem aqueles pressupostos de exercício físico e com os pressupostos do desporto. São conceitos muito diferentes, mas que de facto se interagem entre si. Não nos podemos esquecer que o exercício físico é um tipo de atividade física e, portanto, não é importante falarmos aqui dos conceitos, mas é importante é que as pessoas se mexam, no fundo, no sentido de promover a sua saúde de forma primária. Eu digo de forma primária porque quando está identificado algum fator de risco, falamos de promoção de saúde de forma secundária, portanto já está identificado algum fator de risco, nem que seja o sedentarismo. E tocas num ponto muito interessante, que é, ainda por cima, nesta altura de pandemia, já o ano passado fiz alguns workshops e tive algumas situações análogas a estas que estamos aqui a fazer, e é curioso que uma das justificações pela população portuguesa, e tivemos a oportunidade de falar isto a semana passada, salvo erro, os dois, uma das justificações que ainda continua a ser apresentada por todos os portugueses, e não só, mas de uma forma genérica, é falta de tempo.
E parece que a pandemia veio salientar aqui, bom, afinal já temos tempo para irmos para perto do rio, perto do mar, fazer umas caminhadas, inclusive de uma forma arbitrária, sem grande rigor, sem grande planeamento, sem grande avaliação, sem perceber isto que é uma anamnese, sem identificar fatores de risco, sem perceber as necessidades, sem perceber os objetivos. Pouco importa, no fundo, em termos holísticos, se assim podemos dizer, o importante é que as pessoas se mexam, nem que seja para que aumentem o dispêndio energético comparativamente a uma situação de repouso. Ou seja, isso é que é o conceito de atividade física. E, portanto, a minha opinião é que, no fundo, as pessoas se mexam. Mas é curioso, e a psicologia tem estudado isto de uma forma muito interessante, que é, então agora já têm tempo para se mexerem, já têm tempo para sair de casa. Bom, a pandemia serviu para que houvesse aqui uma justificação de as pessoas se mexerem um bocadinho mais e para se sentirem menos confinadas. Bom, eu vou atrever-me a dizer uma barbaridade, que venham mais pandemias neste sentido, ou seja, com a pandemia as pessoas arranjaram forma, tempo para se mexerem. E o facto de haver um pouco mais de movimento acarreta aquilo que nós sabemos, a promoção de saúde primária. No entanto, perigos e alguns que estão muito bem identificados. Portanto, em termos de opinião, é que se mexam, no fundo, mas que é fundamental também aqui em termos de cuidados que devemos ter. Todos aqueles que, mesmo os que praticam o exercício físico de forma regular, devem ser sujeitos a uma avaliação. Eu julgo que a avaliação é aqui fundamental. Isto não é aqui um chavão. Falamos muito em avaliação, mas depois, em termos práticos, não sabemos muito bem o que isto é avaliação. Portanto, é procurar um profissional de exercício físico, de preferência com formação académica superior. Vou voltar a dizer, posso referir algumas suscetibilidades, mas não há problema nenhum. Com formação académica superior. Avaliar é fundamental. Eu tenho defendido um acrónimo durante os últimos anos, que é avaliar, a planear e prescrever, o acrónimo AP, de avaliar, no sentido de termos algum... E os fundamentos deste acrónimo do AP, de avaliar, planear e prescrever, é exatamente isto. Avaliar para perceber o estado de saúde do sujeito que vai começar a caminhar. E as pessoas poderão perguntar, Mário, mesmo caminhar? Sim, mesmo caminhar. Portanto, há necessidade de perceber qual é o estado de saúde de uma forma global e há um conjunto vasto de que os profissionais de exercício físico sabem fazê-lo e muito bem, testes de VO2, para perceberem um bocadinho a capacidade aeróbica do sujeito que tem à sua frente. Depois, relativamente ainda a este acrónimo de AP, de avaliar, planear e prescrever, avaliar é fundamental para que depois nós possamos ter cientificidade naquilo que é o planeamento e a prescrição de exercício físico. Cada dose de exercício físico terá efeitos e consequências e adaptações muito dispares, independentemente da idade, do género, mas o estado de saúde e o estado de treino, o estado de prontidão do indivíduo para o outro é que pode e é diferente. Para além disso, algo que é muito importante aqui neste acrónimo que eu tenho defendido, a defesa da nossa classe profissional, ou seja, para que nós possamos ser observados pelos nossos pares das mais diversas profissões, eu tenho que avaliar, para que eu tenha um discurso científico, porque é que este sujeito, este aluno, este atleta, ou quem quer que seja, o comum dos mortais, porque é que faz 30 minutos de caminhada e porque é que não faz 65 ou 70? Ou porque é que faz com esta intensidade, porque é que faz com esta frequência semanal? Ou porque é que faz com este volume? Ou porque é que corre ou caminha? Bom, enfim, eu julgo que aqui a minha opinião é que se mexam, no fundo que se mexam, e que o movimento traz um conjunto de benefícios a vários níveis. A nível físico, nós, da área do exercício, Inês, temos muita tendência a falar da questão quase que morfológica, não é? E nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, o músculo, o tecido musculoesquelético é um órgão, é um produtor de hormonas e, portanto, há aqui um conjunto de benefícios de ordem psicológica que muitas vezes não são referidos a quem faz exercício físico. Pensamos muito na perda de peso, no aumento de massa muscular, na diminuição do perímetro abdominal, enfim. Falamos um bocadinho, estamos muito tentados a falar de questões antropométricas. E eu julgo que aqui nós temos que mudar também um bocadinho o discurso, que é falar de questões que muitas vezes não são visíveis, não são tão palpáveis a olho nu, mas que são tão ou mais importantes do que aquela que é o peso, o perímetro, enfim, há questões que não são visíveis, como por exemplo, valores da pressão arterial não são visíveis após a prática de exercício físico regular, de imediato, a densidade mineral óssea, a produção de hormonas do bem-estar, e portanto há aqui um conjunto, ou há aqui uma panóplia de benefícios e de adaptações a vários níveis, não só ao nível cardiovascular, mas a nível metabólico, a nível neural, a nível psicológico, a nível ósseo, enfim, há uma panóplia muito interessante.
Relativamente a isto também, deixa-me dizer-te que um dos perigos é, eu vou tentar, eu sei que nós temos pouco tempo, mas eu tenho aqui, tenho que corrigir esta minha característica, que é falar muito, se calhar mal, mas falo muito. Agora, há aqui um cuidado muito interessante. Que perigo! Eu vou tentar aqui rapidamente falar de um mito que tem sido derrubado por alguns autores, por outros ainda está muito bem sustentado, que é o mito da imunossupressão da prática de exercício físico. E, portanto, parece haver, por alguns autores, um efeito imunossupressor da prática de exercício físico de forma aguda, e, portanto, nós temos de ter aqui algum cuidado, tendo em consideração o momento histórico que estamos a viver, ou seja, parece que a pandemia, ou melhor, o Covid diminui o sistema imune a vários níveis, e se eu vou realizar exercício físico, apesar de haver aqui outras variáveis de interesse que eu vou tentar sintetizar muito rapidamente e recomendar, no fundo é isso que é importante. Se eu tenho aqui um efeito imunossupressor da prática de exercício físico, então alguns autores disseram, bom, então não faz sentido fazer exercício físico durante este período, porque se o meu sistema imune vai ficar mais fragilizado, bom, eventualmente as minhas defesas não serão capazes para... Enfim, um grande artigo de 2018 veio falar sobre o exercício físico e a imunidade, e que refutava o mito da supressão imunitária causada pelo exercício. Uns autores ingleses, de 2018, vieram falar sobre... tentaram desmistificar este mito da imunossupressão. Bom, cada um faz a sua leitura em termos metodológicos do artigo, quem quiser depois eu posso partilhar, mas no fundo, curioso que depois de 2019, uns autores portugueses, curioso, nós trabalhamos muito bem, fizeram uma revisão sistemática de literatura sobre os efeitos, repara bem, sobre os efeitos inflamatórios do exercício físico. E aquilo que se chegou, falando aqui, vou tentar aqui rapidamente ler aquilo que é as recomendações genéricas de uma revisão sistemática de literatura, portanto, para quem não sabe, é um apanhado de um conjunto de vários estudos com uma série de critérios de inclusão e de exclusão, e, portanto, estes autores portugueses em 2019, salvo erro, é o último estudo que aborda esta questão dos efeitos inflamatórios sobre a intensidade do exercício, uma revisão sistemática, e, no fundo, aquilo que estes autores conseguiram concluir, de acordo com a sua pesquisa, é que exercícios muito prolongados no tempo e de alta intensidade, parece haver, de forma clara, para estes autores, um efeito imunossupressor. E, portanto, as recomendações, de uma forma ainda muito genérica, Inês, e para todos que depois nos vão ouvir, é que, para o comum dos mortais, atenção, para o comum dos mortais, é que as intensidades de força, quer do treino aeróbio, quer do treino de força, sejam leves a moderadas. Relativamente ao treino aeróbio, de leves a moderadas, 2 vezes por semana, não mais do que 60 minutos. Estas são as recomendações. Para o treino de força, 2 vezes por semana, portanto, nós estamos aqui a falar de frequência, intensidade, tempo e que tipo de exercício. Falando da frequência, quer do treino aeróbio, quer do treino de força, 2 vezes por semana. Inês, eu atrevi-me a fazer-te quase aqui uma pergunta. Tu achas que 4 vezes por semana é o comum dos mortais? Achas que o comum dos mortais faz 4 treinos por semana? Não faz. Portanto, quando as recomendações genéricas daqui para que não se verifique tanto os efeitos imunossupressores, estão relacionados com 2 variáveis de interesse, que é com o tempo ou o volume de tarefa e a intensidade de esforço. Rapidamente, para terminar a primeira questão, relativamente ao treino aeróbio, as recomendações genéricas, não estou a falar do atleta que se está a preparar para os Jogos Olímpicos ou para um campeonato europeu, para os campeonatos da Europa, do mundo, perdão. Não estou a falar desse ou para o campeonato nacional, seja de que modalidade for. Não, estou a falar para o comum dos mortais, é que faça, quem dera que fizessem, treino aeróbio 2 vezes por semana, intensidade, volumes ou tempos não superiores a 90 minutos, intensidades leves a moderadas, 2 vezes por semana. Relativamente ao treino da força, pode ser que o peso corporal, estamos a falar do comum dos mortais, 2 vezes por semana, treinos não superiores a 60 minutos, com cargas, evitar cargas submáximas a máximas. Volto a dizer, comum dos mortais. E, portanto, é treinar dia sim, dia não. Quem nos dera a nós, Inês, que o comum dos mortais treinasse dia sim, dia não? Bom, eu julgo que espero ter respondido à primeira questão. Respondeste sim. Tocaste aí em pontos muito importantes, nomeadamente a avaliação, a importância que ela assume, tanto pré-exercício como ao longo
da prática para irmos reavaliando não só os marcadores morfológicos, os mais habituais, mas também a aptidão cardiovascular e outras variáveis. Passando aqui a uma próxima questão, gostava que descrevesses quais são os pontos-chave para ti para uma boa técnica de corrida e que importância é que isso assume. Inês, eu quero aqui deixar claro, eu não sou especialista em corrida, muito menos em técnica de corrida, muito menos em biomecânica. Aquilo que eu sei, ou aquilo que parece estar sustentado, é que uma melhoria da técnica de corrida poderá influenciar aquilo que é designado pela literatura o running economy, ou seja, a economia de corrida. E quando nós vamos ver a literatura, quando vamos ver running economy, muitos, e julgo de uma forma deficiente, olham só para a despesa energética, ou seja, running economy não é só, por si só, despesa energética, ou seja, que quantidade de energia eu gasto por unidade de tempo. Isto é muito pouco rico para quem está na investigação, para quem está a fazer trabalhos académicos e para aqueles que depois querem passar, que é o meu caso, para o comum dos mortais, ou para um atleta que acompanha, para o aluno que quer melhorar a sua técnica de corrida. Eu julgo que aqui a técnica de corrida entra exatamente neste diagrama de running economy. Também há bem pouco tempo, alguns autores refletiam sobre isto, sobre se a técnica de corrida vai melhorar, no fundo, este running economy, se vai melhorar a eficiência do ponto de vista cardiovascular ou cardiorrespiratório, se vai melhorar a eficiência neuromuscular, se vai melhorar a eficiência metabólica e se vai, inclusive, melhorar a eficiência biomecânica, que entra, exatamente, a técnica de corrida entra aqui na biomecânica, na eficiência biomecânica. Bom, a técnica de corrida está integrada neste conceito de running economy e, portanto, running economy, há inclusive um diagrama muito interessante que eu tenho partilhado nas minhas redes sociais, não só no Instagram, como também no Facebook, na minha página de treino personalizado. E há bem pouco tempo falei sobre este conceito, que diz, running economy não é uma variável, são múltiplas, como tudo, são múltiplas variáveis em que estão dentro deste conceito e deste contexto. Portanto, eu tenho um menor dispêndio energético, ou um menor gasto energético, ou um menor custo calórico ou energético, por assim dizer, dependendo da minha predisposição genética. Ponto número 1. Pode ser percentagens residuais, mas elas existem. Depois depende da minha eficiência metabólica, como eu ainda há pouco disse. E esta eficiência metabólica diz respeito àquilo que é muitas vezes a predisposição genética, ou seja, o tipo de fibras, ou a constituição que eu tenho no meu corpo de tipo de fibras, que são direcionadas mais para a endurance, são mais para a força propriamente dita, a utilização dos substratos energéticos durante esse tipo de trabalho. Voltamos aqui à eficiência cardiorrespiratória. Qual é a minha capacidade de consumir, transportar e utilizar o oxigênio durante um determinado esforço? E, portanto, isto também está muitas vezes associado não só à predisposição genética, mas também, diria, ao treino, ao tipo de treino que esse sujeito faz, ao historial de treino que esse indivíduo também tem, e depois a fase do treino que se encontra, o tipo de treino, se inclui o treino de força ou não, e parece que o treino de força traz aqui benefícios do ponto de vista do running economy e do ponto de vista daquilo que é mitigar o risco de lesão, mas parece que vamos falar disto um pouco mais à frente. E muitos investigadores colocam questões em cima da mesa que dizem o seguinte: bom, será que a questão da eficiência biomecânica, técnica de corrida, é a única variável que poderá influenciar este chavão tão grande, este macro conceito de running economy? Bom, parece que não é a única, que é importante sim. Alguns estudos têm mostrado que, bom, será que é importante atacar o solo com o terço anterior do pé? Fala-se muito sobre isso. Depende da modalidade e da disciplina do atletismo, ok? Mas vamos falar do padrão do comum dos mortais, que é correr sem grande preocupação a este nível. E tem havido, não é consensual, alguns autores dizem, bom, não parece ser muito importante atacar com o terço anterior do pé, ou mais, enfim, mais com a zona central do pé,
as forças de reação ao solo parecem não depender muito disso. Apesar de nós sabermos que a terceira lei de Newton diz-nos que perante uma ação eu tenho... Se eu exerço uma força ou uma ação para baixo e para trás, quando corro, há uma ação contrária na direção oposta, ou seja, sou projetado para a frente e para cima, que é isso que, no fundo, em termos de biomecânicos, nós pretendemos. Se nós corremos o mais perpendicular ao solo, naturalmente que as forças exercidas pelo solo são eu ir para cima. Portanto, aquilo que eu pretendo é que entre para a frente e para cima, ou seja, que a força da reação do solo seja nesse sentido. Isto é a terceira lei de Newton, muito bem explicada, de uma forma muito simples. Mas é importante que a técnica de corrida esteja de tal forma apurada para que isto se consiga. A técnica de corrida não é só o ataque ao solo com a ponta do pé. É com toda a antropometria do nosso corpo, ou seja, toda esta visão holística que existe no meu corpo em movimento pode ser incluída e deverá ser incluída como o centro de massa, a ação motora dos membros superiores, em contrário, digamos assim, daquilo que é a minha passada. Portanto, alguns investigadores dizem, bom, parece não fazer sentido. O tempo que se gasta a treinar a técnica de corrida é exceto se for treinada nas idades sensíveis do desenvolvimento de determinadas qualidades motoras. Ou seja, podemos melhorar a flexibilidade com 50 anos? Sim, melhoramos sempre. Agora, não estamos numa idade sensível para melhorar a mesma de uma forma tão exponencial. Isto parece-me óbvio para todos aqueles que estudam e que treinam. Quando falamos em técnica de corrida, temos que falar em biomecânica, ou eficiência da biomecânica, e depois o transfer para a prática. E é curioso que, salvo erro, ano passado, há 2 anos, não me lembro da nacionalidade dos autores, perguntavam, e é uma pergunta que está neste artigo, porque é que os quenianos e os etíopes são tão bons num trabalho de endurance, média e longa distância, desde a década de 60, salvo erro, nos Jogos Olímpicos do México, salvo erro. E, portanto, isso são aqui 4 ou 5 fatores que estão muito bem sustentados na literatura. Um deles diz respeito à predisposição genética, mas parece não influenciar tudo. Sem a influência do treino, sem a influência do meio, nada se consegue desenvolver. As capacidades não se conseguem ser desenvolvidas, mesmo que sejam aptidões inatas, não se consegue desenvolver capacidades de trabalho sem o meio. E o meio, neste caso, pode ser o treino. E aquilo que estes autores disseram que, ponto número 1, a predisposição genética poderá ser um fator muito interessante para que um atleta se torne bom, para que tenha um running economy suficiente ao ponto de ganhar medalhas e ser campeão. O segundo ponto é que, desde tenra idade, os quenianos e os etíopes, desde tenra idade, caminham das suas casas para a escola e da escola para casa. E, portanto, estes autores, deixa-me só ver aqui que eu fiz aqui uma conta, estes autores dizem que as crianças, de uma forma ainda mais ou menos, fazem na média de segunda à sexta, 90 km por semana, ou a caminhar, ou às vezes em brincadeira a correr. Portanto, estamos a falar de uma tenra idade de escola quase que primária. Está aqui, portanto, 8 a 12 km por dia, 5 vezes por semana, com idades entre 7 a 8 anos, aumentando para 90 km por semana na adolescência. E, portanto, com outras variáveis de interesse, nomeadamente quais? Esta aqui é que é importante, porque quando se fala em técnica de corrida, por muito que se bata sempre na mesma tecla, sempre, se não houver aqui variáveis do ponto de vista antropométrico, Inês, e todos aqueles que nos ouvem, é difícil. E aquilo foi feito, foi muito curioso este estudo. E depois podes partilhar o meu e-mail, o meu contacto pessoal, não há problema, porque muitas vezes, quem nos for ouvir vai ter interesse certamente nestes estudos, porque isto sustenta muito bem aquilo que é. Bom, eu vou estar a trabalhar muita técnica, e depois não consigo ver resultados ou um transfer. Porque muitas das vezes, em termos de características morfológicas e de composição corporal, hipoteticamente, o povo africano apresenta morfologias de membros mais magros, permitindo correr com o menor custo energético, mas atenção, esta é mais uma variável. Portanto, é a predisposição genética, é todo o seu historial social, familiar, de caminhar, e, portanto, vão criando aqui, digamos, uma resistência de base, e nós não nos podemos esquecer que as adaptações são sempre específicas. Se tu tens adolescentes a caminhar ou a correr 90 km por semana, Inês,
estamos a falar de um volume de treino altíssimo, e, portanto, a resistência de base aqui está a ser conseguida e a biogénese mitocondrial está a ser criada e estimulada ao ponto de que, depois, aos 15 a 6 anos, estão numa condição física inigualável. E, portanto, parece que aqui estes dois fatores genéticos, de historial social, questões antropométricas associadas, particularmente membros inferiores mais magros, nomeadamente no segmento da perna, parece evidenciar menor custo energético e uma melhor eficiência biomecânica e metabólica. Para além disso, outra variável que está mencionada, que é a exposição crónica à altitude. Isto tem sido muito discutido na ciência e nos investigadores que estão mais atentos a esta área. Aqui a combinação com a exposição crónica à altitude e a combinação, lá está, de volumes moderados de estímulos, de treino e de alta intensidade. Este artigo também aborda mais a alta intensidade do que grandes volumes de treino. Curioso, pensamos que eles correm muito, mas o que eles correm é, para eles, e comparado aos pares, correm com volumes moderados, mas com alta intensidade. E, de facto, este artigo tem uma frase muito interessante, é live high, train high. Ou seja, treina forte, ou vive em altitude e treina forte. Outra que se aborda, mas que é cada vez menos sustentado, a alimentação. A alimentação parece ser muito rica em hidratos de carbono, baixa em gorduras, mas alguns estudos feitos com outros grupos, outras populações, outras amostras, não parece ser muito diferente dos seus pares europeus, americanos ou asiáticos. Portanto, repara quando te fazes uma pergunta e a pergunta de facto cresce, parece uma flor, porque de facto não há uma única variável. Se devemos treinar técnica de corrida, se ela é importante, sim. Se ela é a única variável de interesse para se melhorar este conceito de running economy, não me parece. Não me parece. Evidentemente, nós temos atletas, sujeitos, alunos que têm uma motricidade grosseira e que compromete e poderá aumentar a incidência de lesões. Ok, então aí nós temos que identificar, mais uma vez, num processo de avaliação, para que percebamos o motivo pelo qual ele tem uma motricidade tão grosseira. Poderá ser o excesso de peso, eventualmente. Estou aqui a levantar apenas uma das questões. Curioso, só para finalizar esta questão da técnica de corrida, Inês, é que, mais uma vez, e não é por acaso que esta nossa conversa está muito ligada àquilo que é a visão holística do treino. E um dos fatores que está muito bem identificado neste tipo de populações é que é a variável psicológica. A variável motivacional, fatores de ordem psicológica para alcançar o sucesso, faz com que os mesmos, eu vou só ler aqui um bocadinho do artigo que eu tenho, vou tentar traduzir muito rápido, fatores de ordem psicológica e a motivação para alcançar o sucesso económico é sem dúvida uma premissa para alcançar o auge em termos esportivos. E portanto, repara, até por questões, agora estou eu aqui a divagar um bocadinho, mas parece-me que por questões inclusive de serem sinónimo de independência económica e social para o atleta, que vive se calhar muitas vezes em condições não favoráveis e portanto, consequentemente para a família do mesmo. Portanto, nós estamos a falar de povos africanos, eventualmente não têm as melhores condições, enfim, não vou divagar muito sobre esta matéria, mas de facto podem não ter as melhores condições de treino, de higiene, de saúde, mas têm todos estes fatores que eu te acabei de dizer e este fator que eu julgo que falta a muitos de nós, que é o fator de motivação e de colocar um chip de eu consigo. Agora, o consigo por si só, não chegamos lá. Resumindo, genes, cultura e treino. Exatamente, pegar na base genética e juntar também a força de vontade e o aspecto psicológico que também é fundamental. Passando agora para um tema que... Passa-nos tanto, Inês, já são 6h10. Sim, em que ambos temos uma opinião muito bem fundamentada também, é sobre a importância do treino de força na corrida. Gostava que falasse assim de forma resumida um bocadinho sobre isso. Sim, isto tem que ser de forma resumida, Inês, porque isto, quando nós falamos da importância do treino de força para potenciar a corrida, e quando nós falamos em potenciar a corrida, regra geral, eu treino muito o comum do mortal. O comum dos mortais, ou o comum do mortal, significa aquele sujeito que não é atleta por profissão, não está no alto rendimento e que corre
3, 4 vezes por semana, depois do seu dia de trabalho, com muita fadiga central e periférica acumulada, e que muitas das vezes vai correr ao fim do dia para, enfim, desculpa a expressão, desanuviar. Mas que gosta sempre um bocadinho de, quando era possível, e esperemos que em breve seja possível, aquelas corridas ao fim do dia, ao fim de semana, ao sábado, ao domingo, aquelas corridas onde se juntam milhares de pessoas, ainda bem, estamos todos com saudades das mesmas. Agora, quando se verifica aqui potenciar a corrida, mesmo o comum dos mortais, se nós falarmos com eles querem sempre melhorar um bocadinho o seu tempo final de uma determinada prova, seja de 10 km, meia maratona, maratona ou de registros superior a estas distâncias. E aqui o treino da força é curioso e a mim choca-me. Esta é a minha tese de doutoramento, que é sobre o treino combinado. Sobre os efeitos do treino combinado em dados antropométricos, de composição corporal e de outras variáveis psicossociais que para o tema não interessam muito, mas que acabam por ser muito importantes e muito interessantes. Não é novo, não é recente que o treino combinado, por muitos autores designado de treino concorrente, ou seja, a junção do treino de força ou a junção do treino de endurance com o treino da força, há um efeito chamado de efeito de interferência. Eu tenho afirmado que o efeito de interferência não se verifica. Bom, eu espero que muitos colegas nossos ouçam isto e certamente vão ficar chocados com aquilo com o que eu acabei de dizer, porque o efeito de interferência só existe, volto a dizer, nos ganhos de força, de hipertrofia e de potência muscular. O inverso não se verifica. Já desde 1980, é o primeiro estudo, pelo menos publicado, e que é de conhecimento científico, Robert Hickson, em 1980, fez um estudo sobre o efeito de interferência nos ganhos de força. Foi o primeiro estudo. E foi por aí que todos os investigadores, inclusive eu, começamos a tentar perceber um bocadinho o que é isto. E já nessa altura, as conclusões desse estudo sugerem que a combinação destes dois tipos de esforços, ou dois tipos de treino, não afeta a magnitude do aumento do VO2 máximo. Ok? Afeta sim a partir de um determinado momento e dependendo do estado de treino do atleta, se ele é treinado ou se não é treinado, afeta sim a capacidade de desenvolver força. Bom, quando falamos em força, Inês, nós temos aqui múltiplos conceitos associados à força. Nós temos a força máxima, a força resistente, a força explosiva. Temos depois a potência muscular, que é um conceito diferente. Temos aqui um conjunto de forças que depois devem ser muito bem identificadas quando nós estamos a falar em treino combinado. Aquilo que eu digo, e com alguma sustentação já, é que quando se aborda treino combinado, ou seja, quando se junta o treino da força no treino de endurance, não se verifica efeito de interferência nos efeitos ou nos ganhos de endurance. Inclusive, nós sabemos que quem faz só treino de força, consegue aumentar o seu VO2 máximo. Bom, até que ponto o treino de força poderá ter um transfer no sentido de melhorar o VO2 máximo, estou a falar só de uma variável, parece ser uma das grandes variáveis de interesse. Aquilo que nós sabemos, ou aquilo que está cada vez mais sustentado, vê bem, Inês, 1980, já desde 1980, que se diz que o treino da força não prejudica os ganhos de endurance. Não prejudica. Inclusive, não afetará a magnitude do aumento do VO2 máximo. Isto está lá no artigo. Se desde 1980 o primeiro artigo diz isto, como é que ainda há tanta resistência por parte de atletas e treinadores em não colocar o treino da força integrado num planeamento de quem faz treino de endurance? Não há atleta meu, não há aluno, não há comum dos mortais que não faça 2 vezes, pelo menos, treino de força por semana. Agora, aquilo que existe, sim, é efeito de interferência nos ganhos de força, potência e hipertrofia muscular. Contudo, eu posso afirmar, dando aqui um bocadinho o outro lado da moeda, posso afirmar, em breve irei fazer uma palestra sobre isto, que é, eu vou afirmar que não existe efeito de interferência mesmo nos ganhos de força, mesmo nos ganhos de potência, mesmo nos ganhos de hipertrofia muscular.
tendo em consideração o quê? Algumas variáveis. Quantas vezes é que eu tenho que fazer treino de endurance, que é o contrário. Ou seja, quantas vezes eu tenho que fazer treino de endurance, que intensidade, que duração, se antes ou depois. E são estas as questões. Para quem faz o inverso, ou seja, para quem gosta de ganhos de força, hipertrofia muscular e potência muscular, tem de se questionar que tipo de treino devo realizar em primeiro lugar, em caso de treino bidiário, como fazer, efeito, tempo de recuperação entre as unidades de treino em caso de bidiário ou em caso de unidades de treino em dias diferentes, e se o efeito de interferência se verificar a longo prazo. Exatamente. Deixa-me só dizer-te, Inês, porque eu sei que nós não temos muito tempo, mas relativamente àquilo que é no treino de endurance, sabemos que o treino de força tem implicações benéficas nos ganhos do VO2 máximo. E resumidamente, eu não gosto muito de receitas, mas aquilo que me parece, ou parece mais consensual, é que tenho isso também bem identificado na minha página do Facebook e coloquei lá uma temática sobre isto. Treino da força para melhorar o desempenho na corrida. E fui buscar. E o que diz, de forma de linhas gerais, porque cada caso é um caso, que nós sabemos, e depende do planeamento, há alturas em que nós devemos trabalhar força resistente, há alturas que devemos trabalhar hipertrofia, há alturas que podemos ter, depende depois da disciplina do atletismo. Resumidamente, 2 a 3 vezes por semana deverá ser obrigatório o treino da força, no sentido de melhorar aquilo que é a magnitude do aumento ou a magnitude do VO2 máximo, mitigar o risco de lesão musculoesquelética, cargas entre 60% a 80% e uma repetição máxima, 3 a 6 séries. Bom, este é um chavão muito genérico para aqueles que eventualmente poderiam estar agora ainda com alguma resistência para o treino da força ou para introduzir o treino da força no seu trabalho de endurance. Qual é a razão? Muitas vezes abordada por aqueles que correm, vou ficar mais pesado, vou ficar mais lento, vou ficar com mais massa muscular, vou ficar mais lento. Pelo contrário, nós sabemos inclusive que o treino da força parece inclusive, por muito que isto torne confuso à primeira abordagem, em termos moleculares, parece que o treino da força inclusive aumenta a biogênese mitocondrial. E, portanto, se aumenta a biogênese mitocondrial, vai melhorar aquilo que é o perfil oxidativo do atleta. Eu não quero entrar em muita linguagem técnica, Inês, eu prometi, mas às vezes tem que ser assim umas coisas. Exatamente. Também quem quiser saber mais sobre este assunto tem que ficar atento à palestra que vais dar, entretanto, certo? Sim, eu ainda não. Isto vai ser anunciado nas redes sociais em breve. Vou falar exatamente sobre o treino combinado ou o treino concorrente. Vou esmiuçar muito sobre esta confusão e eu vou defendê-la com unhas e dentes. No entanto, a ciência, e quem está na ciência, Inês, hoje não há branco, não há preto, não há amarelo, não há castanho. É um cinzento, porque vai depender de uma série de variáveis. Porque numa primeira abordagem, eventualmente, poderás ficar, imagina que o treino da força não fazes e poderás ter ali efeitos e não adaptações, efeitos agudos de uma maior lentidão, digamos assim, do ponto de vista da locomoção, mas aquilo que tem sido muito sustentado é que o trabalho com cargas submáximas e máximas e de alta intensidade tem um transfer interessante para quem faz, e hoje verifica-se ao mais alto nível, não há nenhum atleta de nenhuma modalidade, exceto aqueles muito resistentes, mas o que às vezes era necessário refrescar as mentes dos treinadores para que pudessem verificar a sustentação que isto tem do treino da força para o trabalho de endurance. Não é só no atletismo, não é só nas disciplinas associadas ao atletismo, são em todas as modalidades, desde a natação ao ciclismo, tudo. Exatamente. Mário, agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade para seres um anfitrião aqui deste projeto e agradecer Obrigado também... eu. Obrigada eu, Aressa. Agradecer também a toda a gente que está a ver e pedir para continuarem também a assistir aos próximos episódios que vão ficar disponíveis tanto no Spotify como no meu canal do YouTube, Inês Afonso Treino Personalizado. Da mesma forma também conseguirão rever este episódio quando quiserem. Obrigada. Obrigada, Mário. Obrigado eu, Inês. Um abraço.